Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur aqui falando. Bem pessoal, hoje estamos na nossa terceira aula. Falaremos hoje sobre a determinação sexual e a gametogênese em mamíferos. Bem, a gente sabe, já vem estudando há um tempo, tanto essa, principalmente a gametogênese, né? O pessoal vê no ensino médio, tudo, mas essa parte da determinação sexual ela é mais aprofundada nessas aulas de biologia do desenvolvimento dos humanos e biologia do desenvolvimento animal comparado. Hoje a gente vai começar com essa parte e a gente já começa pensando que a gente tem células que são de uma linhagem germinativa, né, que a gente já falou até na última aula, e temos células de uma linhagem somática, que são as células que vão compor o tecido muscular, o tecido nervoso, enfim. E as células germinativas são as células que vão dar origem às células gaméticas. Então, nesse capítulo, nessa área, nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a determinação sexual e a gametogênese em mamíferos. A gente sabe que existem várias formas para que aconteça a determinação sexual dos mamíferos, na realidade dos animais de uma forma geral, né? A gente sabe que nos mamíferos a determinação sexual ela vem através dos cromossomos. A gente tem esse cachorrinho bonitinho aqui. Então, a gente sabe que as fêmeas elas apresentam cromossomos na maioria das vezes XX e os machos XY. A quantidade de cromossomos autossômicos ela vai variar, tá certo? De espécie para espécie. Então a gente está acostumado com seres humanos, né? Ter 46 pares, 46 cromossomos, né? 23 pares. Mas no caso, por exemplo, os bovinos, eles têm menos pares, os cães têm mais pares. Então isso é muito variável. Então é importante que a gente comece a tentar isso, não somente se ligar apenas em humanos, apesar que a gente vai falar um bocadinho de humano, um bocadinho de animais na nossa aula, mas nos seres humanos, a determinação sexual é de macho ou fêmea, vamos tratar assim, tá? Nos mamíferos, ela se dá através da presença do cromossomo sexual Y. Então, se a gente tem o determinante XY, teremos um macho, e se temos XX, uma fêmea. Já nas aves, a situação é justamente oposta. Quando temos determinantes ZZ, nós temos os machos, e ZW, nós temos as fêmeas. Então, as fêmeas que determinam o sexo. Então, as fêmeas, nesse caso, são os determinantes. Nas moscas, nas drosófilas, por exemplo, hoje a gente não vai ver as drosófilas, numa outra oportunidade a gente vai ver mais para frente. Nas drosófilas, o componente Y ele parece não ser importante na determinação sexual, apenas na formação de espermatozoide, mas na determinação sexual não. E em alguns hemípteros, essa situação, hemípteros como abelhas, insetos de uma forma geral, as fêmeas diploides, elas fertilizadas, elas conseguem, as fêmeas elas são diploides, e os machos eles são haploides, e eles não são fertilizados. Então, desta forma, nós percebemos que existe uma diversidade muito grande da determinação sexual através do cromossomo.